Vamos dar início então à leitura da Palavra de Deus e da carta que temos estado a estudar, na carta aos Colossenses, e eu vou ler o capítulo 1 todo. E então a Palavra do Senhor diz-nos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendeste Epáfras, nosso amado conserve, para que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai de que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da cruz, da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Palavra do Senhor. É bom, de facto, nós podermos ler sempre o capítulo todo, que o Senhor nos ajude. Vamos agora então ouvir alguns pensamentos. Não sei se deixamos para o último o nosso irmão. Pode começar então? Começamos com o nosso irmão Alberto. Graças a Deus por mais esse encontro, este estudo bíblico em Colossenses, capítulo 1, no verso 18. Quero agradecer a você que me recebe e compartilha esse estudo para a edificação da minha vida e também para a comunhão da igreja. O verso 28, ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Aqui a palavra cabeça, no original grego que foi escrito,
Kephalé. Esta palavra tem um significado além daquela expressão cabeça. Tem sentido de fonte, tem sentido de liderança, indica origem, de onde flui toda vitalidade. O capítulo 2 de Colossenses, também no verso 10, afirma o governo absoluto desta cabeça sobre principados e potestades. E no capítulo 2 de Colossenses, que ainda no futuro vamos estudar, o verso 19, diz que devemos reconhecer toda a autoridade desta cabeça, e não ligado à cabeça da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. A pergunta é, por que esta ênfase nesta passagem, no raciocínio de Paulo, apresentando as glórias, a preeminência de Cristo? Os falsos mestres que se infiltraram dentro da igreja insinuavam que os anjos poderiam se comunicar com seres humanos, e pessoas na antiguidade e também hoje estão recebendo novas revelações, estão recebendo novas visões, e Paulo, nesta época, já estava alertando para o perigo. Ora, supondo que este erro absurdo possa acontecer, essas entidades, estes espirituais que têm novas revelações e visões, não podem contrariar o que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia. Não podem desafiar a divindade de Cristo, como muitos fundadores de religiões, dizendo que Jesus não é o próprio Deus. E outras que poderíamos aqui ficar citando. Cristo é aquele a quem o corpo, a sua igreja, deve a sua vida e de onde se obtém todo o sustento, vitalidade e entusiasmo e motivação para vivermos. Agora precisamos destacar aqui a beleza das Escrituras. Colossenses é uma cópia da carta de Paulo aos Efésios. Porém, em Efésios, a ênfase está na dispensação da graça revelada, o corpo de Cristo, a igreja. Agora, em Colossenses, se destaca a glória de Cristo como cabeça deste corpo. A verdade sobre a liderança de Cristo aparece em outros textos. No último estudo, foi destacado Efésios capítulo 1, no verso 22 e 23, onde fala de Cristo, cabeça da igreja, numa glória futura a ser revelada. E também, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 3 e em diante, Paulo ensina ali a hierarquia que existe na Trindade e que também deve existir dentro da igreja, o relacionamento de homens, mulheres, dentro do corpo da igreja. Relacionamentos. Podemos destacar essa palavra nesta passagem. O que Paulo quer nos ensinar? 1 Coríntios 11, eu deixo para os irmãos discorrer esse tema sobre a liderança do homem como cabeça descoberta, Cristo, cabeça da igreja, a mulher com véu, mostrando toda a hierarquia e autoridade. Eu sei que os irmãos sabem fazer isso bem melhor do que eu, e eu preciso aprender com os irmãos. A igreja de Jesus vive sobre a autoridade e a liderança do Senhor Jesus. Mesmo numa época como a nossa hoje, onde o ego se apresenta, onde as pessoas vão à igreja porque eu preciso ouvir isto, eu quero sentir aquilo, eu preciso ter uma bênção, eu preciso, eu e sempre o eu. Numa época onde o eu é supravalorizado, as Escrituras mostram que Cristo é o cabeça, que Cristo, ele sim, deve ser obedecido, ouvido e adorado. Não podemos dizer sempre, eu primeiro, eu agora, o eu para mim, eu vim aqui, eu quero. Mas Cristo tem que ser o primeiro
ter a primazia. Para terminar, se Jesus Cristo não é Senhor absoluto em tudo em sua vida, então ele não é Senhor para coisa alguma para você. O ensino aqui de Paulo é sobre relacionamento. Relacionamento com a cabeça, com Cristo. Sobre esse relacionamento, assim, o nosso amor para com Deus, ele é evidenciado através das nossas atitudes com relação aos nossos irmãos, ao próximo. Quero deixar aqui um abraço forte a todos da igreja, nesta época de Natal, de fim de ano, onde os relacionamentos ficam mais sensíveis, onde lembramos mais, onde pensamos mais nas coisas de Deus, e que Deus possa nos abençoar. Amém. Ora, continuando o nosso estudo, depois de ouvirmos o nosso irmão Alberto, e depois de na quarta-feira passada termos visto e ouvido uma brilhante exposição por parte do nosso irmão Alberto sobre o Senhor Jesus Cristo como cabeça da Igreja, eu gostava de apanhar um pouco essa linha daquilo que ele disse. Eu próprio falei mais sobre a Igreja, visto que aqui no versículo 18 nós lemos que o Senhor Jesus Cristo é a cabeça do corpo da Igreja, e em Efésios no capítulo 1, como nós lemos, então o Senhor Jesus Cristo é chamado cabeça da Igreja, aqui é a cabeça do corpo da Igreja, e em Efésios, cabeça da Igreja, que é o seu corpo. E nós tivemos a ver que é muito importante nós entendermos o que a Bíblia fala sobre a Igreja. Porque há igrejas e igrejas na Bíblia. E nem toda a palavra igreja quer dizer o mesmo grupo. E nós vimos isso na semana passada, não vou repetir agora aqui, mas é importante perceber que ele é cabeça da igreja, que é o seu corpo. Porque há igreja que não é o seu corpo. Aliás, deixai-me dizer um pequeno pensamento de passagem acerca disto, que quando o Senhor Jesus Cristo vier arrebatar a sua igreja, não vão os crentes todos desde Abel. Não vão os crentes todos desde Abel. Os crentes que vão são os crentes apenas que pertencem à igreja, que é o seu corpo. Só vão aqueles que fazem parte do seu corpo. E o seu corpo não começou a ser construído no tempo de Abel, como nós sabemos. Até porque quem como sábio arquiteto pôs o fundamento, como nós vimos também na semana passada, foi o apóstolo Paulo, e portanto foi com a conversão dele que se deu início a este corpo que está a ser construído, e que quando estiver completo vai ser apenas o corpo que vai se juntar à cabeça, formando o novo homem, formando o Cristo de Deus, planeado e idealizado por Deus desde toda a eternidade. Portanto, é muito importante perceber que, de facto, há a igreja que é o seu corpo, e que, entendendo isto, também percebemos que quando a igreja partir, quem é que vai? É a igreja que é o seu corpo, porque há a igreja que não é o seu corpo que não vai, que fica cá, ainda. E quando eu digo que fica cá, estou-me a referir àqueles que não ressuscitam, evidentemente, porque Abel já morreu, mas quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja, vai-se dar uma ressurreição de todos os que já morreram, que pertencem à sua igreja, que é o seu corpo, e esses crentes, juntamente com os que estiverem vivos na altura, vão encontrar o Senhor nos ares. Mas todos os crentes que viveram antes e que não pertencem a esta igreja, que é o seu corpo, vão ressuscitar apenas no fim da grande tribulação, quando o Senhor vier à terra para estabelecer o seu reino. Então aí ressuscitam esses, para reinar com Cristo. Mas, voltando então à questão da cabeça. Eu, como digo, fiquei sinceramente deslumbrado e apreciei muito e fui muito edificado com a exposição que o nosso irmão Alberto fez na semana passada relativamente a este assunto importante do Senhor Jesus Cristo como sendo a cabeça. E uma das coisas que me tocou imenso e que me fez refletir imenso, de facto, para nós percebermos como é que neste corpo, que é encimado pela cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo, como é que, de facto, de tudo o que pertence ao corpo, ele é a parte mais importante. Que é isto que o apóstolo está a mostrar nesta passagem, no versículo 18, não é? E não só, como o nosso irmão Alberto ainda há pouco referiu, mas por aquele belíssimo exemplo que ele deu, em que um corpo pode subsistir sem um braço, sem um dedo, sem um pé, sem uma perna,
pode subsistir sem o apêndice, pode subsistir sem um rim, pode subsistir sem um olho, ou sem os 2 olhos, ou sem a orelha, ou sem o nariz, pode subsistir sem muitas partes, mas um corpo não pode subsistir sem cabeça. E eu gostei muito desse pensamento. De facto, é um pensamento fantástico para nós percebermos a importância que o Senhor Jesus Cristo tem no corpo. E acerca disso eu gostava de dizer só mais umas coisas. Eu não sei se vou repetir alguma coisa daquilo que ele disse, mas dele como cabeça, depois de eu na semana passada ter falado do corpo e da importância do corpo, da igreja, é impressionante também percebermos que é a cabeça que alimenta o corpo. Isto é fantástico. Já repararam que a boca está na cabeça? O corpo alimenta-se pela cabeça. É a cabeça que alimenta o corpo. A comida vem da cabeça para todo o lado do corpo. E é importante nós termos a noção, como dizia Paulo, quando escrevia aquela brilhante exposição na carta aos Efésios, no capítulo 5, e falava de maridos e mulheres, e como elas devem estar sujeitas aos maridos, e as várias lições que ele tira ali, aplicando-as a Cristo e à Igreja, à cabeça e ao corpo, e ele diz a certa altura que, referindo-se ao marido como uma figura de Cristo, em relação à Igreja, diz que ele a alimenta e sustenta. Podemos ler em Efésios no capítulo 5 e versículo 29 para saberem de que é que estamos a falar. No capítulo 5 e versículo 29, ele diz assim, diz ele assim, versículo 28, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Este pensamento é demasiadamente profundo. Muita gente, porventura, não alcança a dimensão deste pensamento, e eu próprio também, porque ele é muito profundo. Mas há alguma coisa aqui que eu quero destacar que me parece que é importante. Quando a Bíblia diz que o marido deve amar a mulher como a si mesmo, não nos esqueçamos que o marido e a mulher são protótipos de Cristo e da Igreja. O corpo, na Igreja, faz parte de Cristo. O amor que Ele tem pela Igreja é de facto uma coisa que amar como a si mesmo. É um amor sublime. Eu não sei se vocês estão a ver a dimensão da coisa, mas no versículo da nossa passagem, versículo 28, os maridos devem amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Amar o corpo. Cristo ama o corpo. O apóstolo Paulo dizia, ele amou-me a mim mesmo, e a si mesmo se deu por mim. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Nós fazemos parte do Senhor Jesus Cristo, somos parte dele, percebem? Somos o corpo dele, não somos um corpo. Notem uma coisa muito importante, nós não somos um corpo, nós somos o corpo de Cristo, do qual ele é cabeça. E isto deve nos levar a ter muitos pensamentos sobre esta matéria, porque revela de facto o caráter do corpo que somos. E isto significa muitas coisas, proteção, cuidado, perfeição, tantos pensamentos que nos vêm à cabeça pelo facto de sermos não um corpo, porque corpos há muitos, mas sermos o corpo de Cristo. Hoje o versículo 29 diz, porque ninguém aborrece a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta. Então quem é que alimenta? Quem é que alimenta o corpo? É a cabeça. A cabeça é que alimenta o corpo. E nós devemos ter esta noção clara, que é o Senhor Jesus Cristo que nos alimenta. Nós estamos aqui reunidos, por exemplo, como igreja, ou outras igrejas reunidas noutros locais, à semelhança do que estamos a fazer. Aparentemente é o ministro que está a ministrar a palavra, que está a alimentar a igreja. Não é. É Cristo que está a alimentar a igreja. Não é o ministro. Não é nenhum de nós. É Ele que alimenta. E Ele deu dons para que isso fosse possível. Mas é Ele que faz a obra. E isto deve ser um pensamento consolador para aqueles que talvez neste momento, e alguns até nos podem estar a ouvir, que estão talvez num leito de enfermidade, estão talvez numa cama de um hospital,
que estão talvez impossibilitados por outras razões circunstanciais, como o Pedro, que está ali, que agora está aqui, mas que durante 2 ou 3 anos não estava aqui porque estava impossibilitado de estar aqui, e que talvez não estejam a ouvir e devem se lembrar disto. Se pertencem ao corpo, estando onde estiverem, Cristo cuida de vós e vai-vos alimentar e garante o alimento a vós, como está-nos a garantir aqui. É a coisa mais admirável e podia-vos dar imensos testemunhos de crentes isolados, alguns presos em situações bem inóspitas, e como eles foram alimentados e consolados pelo Senhor Jesus Cristo, que nunca os deixou nem abandonou. É muito importante termos esta noção. Em segundo lugar, é a cabeça que transforma o corpo. Nós precisamos que o nosso corpo seja um corpo transformado. Nós precisamos que este corpo tome forma. Este corpo tem que ter uma forma. E deixai-me dizer que tem que ter uma boa forma. E nós sabemos quantos há que por aí andam, que em vez de estarem preocupados com a boa forma do corpo a que deveriam pertencer, do qual Cristo é cabeça, andam preocupados com um corpo que não tem valor comparativamente, que é o seu próprio corpo, e preocupam-se com a forma do corpo, e querem transformar o corpo, o seu corpo, quando de facto o mais importante é a transformação e a forma que este corpo, do qual Cristo é a cabeça, deve ter. E nós somos parte desse corpo e devemos estar preocupados com a nossa forma. É uma boa pergunta. Estamos em forma? Temos boa forma? Ou estamos obesos? Espiritualmente? Ou estamos inchados? O apóstolo Paulo teve que dizer a alguns crentes de uma igreja que eles estavam inchados. E como nós já ouvimos ainda recentemente alguém dizer aqui, de cima desta tribuna, o inchaço é sinal de doença, não é sinal de saúde. Quem é que dá a forma ao corpo? Quem é que transforma o corpo? Sou eu? São vocês? É Cristo. É preciso querer para emagrecer. Cabeça. Se a cabeça não pensa, se a cabeça não se convence, é escusado que vocês não vão perder peso, não vão emagrecer, não vão ficar elegantes. É preciso força de vontade, cabeça, para sair da droga, para sair do vício, para sair do que quer que seja. O corpo obedece à cabeça e o corpo tem que obedecer à cabeça para haver transformação. E nós, irmãos, e eu sei que estou diante de vocês, a quem muito amo, e sei que vocês têm o mesmo sentimento que eu, vocês que estão aqui esta noite, de que nós queremos ser melhores, de que podemos ser melhores, que sabemos que podemos ser e devemos ser, mas deixai-me dizer uma coisa, é Cristo que vai garantir isto. É Ele que nos está a alimentar e vai ser Ele como cabeça que nos vai transformar e nos vai dar a forma que Ele quer para a sua glória. Outra coisa muito importante, a cabeça pensa e o corpo reage. Sabem que os médicos têm estudado este assunto da cabeça, nós somos muito complexos, e não foi por acaso que o Senhor comparou-se à cabeça e nós ao corpo, mas não há nenhum membro do corpo que faça o menor gesto que seja, como os meus dedos a movimentarem-se neste momento, cuja ordem não parta da cabeça. Está estudado isto e está comprovado pela ciência médica. Ou seja, é a cabeça que dirige, é a cabeça que comanda, é a cabeça que diz o que o corpo deve fazer, é a cabeça que diz o que o corpo deve fazer, é a cabeça que diz por onde o corpo deve ir e onde deve ir e por onde deve ir e como deve ir. E quando o corpo não é capaz de obedecer à cabeça, sabem o que é que acontece? Começam a acontecer movimentos descoordenados, sem nexo, sem sentido, revelando alguém que está profundamente doente.
que é assim que muitas igrejas funcionam. Infelizmente. Espero que nós aqui saibamos reagir à cabeça. Que nós aqui nos deixemos dirigir pela cabeça. Que nós aqui façamos o que a cabeça diz. Vamos onde a cabeça nos quer mandar. Que Deus nos ajude. Depois de dar estes pensamentos, vou terminar com um outro pensamento que também é muito importante. Quando nós lemos no versículo 18, Ele é a cabeça do corpo, não é o Papa. E a Igreja Católica diz que o Papa é a cabeça da Igreja. Para quem não sabe, fica a saber que a Igreja Católica diz que o Papa é a cabeça da Igreja. Bem, eu quero vos dizer que, como é que eu ia te explicar? Isto é difícil de eu abordar isto. Vamos ver se eu consigo. A Igreja Católica, à semelhança de outras igrejas, que não manejam bem a palavra da verdade, que não a dividem bem, que não a estudam bem, que não a conhecem bem, que não a respeitam, que a desrespeitam, que a desprezam mesmo, o resultado depois está à vista. E qual é o resultado? Há duas coisas que normalmente acontecem. Uma é, por manejarem mal as Escrituras, agarrarem-se a promessas e a conceitos que nada têm a ver com a presente dispensação da graça de Deus, que Paulo diz, espero que vocês tenham ouvido. Não sei se já repararam que a dispensação da graça de Deus também é chamada dispensação do mistério. Ou mistério, simplesmente. São 3 termos sinónimos. Mistério, ou dispensação do mistério, ou dispensação da graça de Deus. Eu tinha um amigo que já está na glória, que eu achava graça, que ele chamava esta dispensação a dispensação do interregno. É curioso, interregno porque houve um interregno. A linha profética estava a correr, houve um interregno, e o interregno dar-se-á, enquanto a dispensação da graça estiver a correr, até que o interregno seja suspenso. E posso-vos dizer quem era esse irmão, que tenho saudades dessas belíssimas mensagens que ele dava na altura e que tão bem manejava as Escrituras, que era o irmão José Fontoura. Há um segundo erro em que as pessoas caem quando não respeitam a Bíblia e desrespeitam a Bíblia, que é irem buscar tradições e costumes de povos pagãos, etc. E a Igreja Católica é uma mistura disto. A Igreja Católica, por erro no manejo das Escrituras, tem alguma coisa que está correta, tem práticas incorretas porque são judaicas, porque não são cristãs, e tem práticas que são pagãs. Esta questão do Papa ser cabeça, eu gostava que vocês pensassem no seguinte. Bem, o Papa é chamado cabeça da Igreja, o Papa é chamado sucessor de Pedro, ele é chamado sumo pontífice, ele é chamado soberano de Estado da cidade do Vaticano. Deixai-me dizer que a compreensão dispensacional da Bíblia, a compreensão da verdade do mistério, a compreensão da natureza e do caráter da dispensação da graça, é a chave, e até recentemente temos estado a publicar no site da Igreja alguns artigos escritos pelo irmão Oer do passado, que já está na glória, e que traz como ilustração uma Bíblia com uma chave, e a parte dispensacional é a chave que abre, e eu quero que vocês tenham todos bem a noção disto, porque a compreensão da verdade do mistério é a chave que abre todos os imbróglios em que a cristandade está metida. É a resposta para as testemunhas de Jeová, é a resposta para o catolicismo, é a resposta para o adventismo, é a resposta para todos os ismos, como o pentecostismo e outros ismos que nós estamos rodeados. É a resposta. É uma coisa curiosa. Compreender só uma questão, a verdade do mistério. E compreendendo essa questão, temos a Bíblia aberta para ela poder ser compreendida. Temos que ter esta noção, e eu tenho muito bem clara esta noção.
E eu estou a dizer isto porquê? Porque quando eu disse que uma das coisas que ele é chamado é soberano do Estado da Cidade do Vaticano, onde é que ele vai buscar para a Igreja, neste caso católica, o aspecto político da questão? Se não, ao Evangelho do Reino, que não está a ser pregado na dispensação da graça, que estava a ser pregado desde João Batista, pelo Senhor Jesus Cristo e pelos 12 apóstolos, e que deixou de ser pregado quando a dispensação do interregno entrou, quando a dispensação da graça ou o mistério entrou. E porque na dispensação do reino o Senhor vai reinar, e prometeu aos 12 apóstolos que eles vão reinar com ele, porque ele disse que quando o Filho do Homem se assentar, em Mateus 19, 28, se não estou em erro, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vós vos assentareis sobre 12 tronos. Fazendo o quê? Julgando, ou regendo, ou governando as 12 tribos de Israel. E este aspecto político da questão, associado ao facto de que, quando o Senhor Jesus Cristo falou no Evangelho do Reino, ele falou na expressão reino dos céus, que muita gente faz uma grande confusão e chama-lhe reino nos céus, e até dizem que Pedro tem as chaves, está lá no céu e tem lá as chaves, ele é retratado e figurado como tendo as chaves no céu. Estão completamente errados, porque Pedro tem as chaves do reino dos céus que é na terra. E Pedro fez uso dessas chaves quando abriu a porta do reino à nação de Israel, e a nação de Israel recusou entrar, porque Pedro disse, se vocês se arrependerem, Cristo que já antes vos foi pregado, virá dos céus, conforme os profetas disseram, e vai estabelecer o reino. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Leiam, por favor, Atos dos Apóstolos 3, versículos 19, 21, se não estou em erro, ou 20 e mais, que ele fala disso. Ele usou das chaves do reino. Reino dos céus, não é nos céus, mas é dos céus que é na terra. O Deus do céu, disse Daniel, profeticamente levantará um reino aqui. E por isso é que o reino é dos céus, porque é o Deus do céu que levanta esse reino, ao contrário dos outros reinos que estão aqui na terra, que têm a sua origem aqui na terra. O reino de Castela e o condado portucalense e todos os outros reinos que este mundo tem conhecido tiveram a sua origem entre os homens. São de origem humana. Mas este reino que o Senhor vai levantar é o Deus do céu que levanta, tem origem divina, tem origem celestial, é o Deus do céu que vai levantar esse reino, e por isso é chamado o reino dos céus, e é o tal reino que vai acontecer quando o Senhor Jesus Cristo vier reinar. E, portanto, há coisas que quem compreende a verdade do mistério chega ao pé da Igreja Católica ou dos clérigos da Igreja Católica e diz assim, meus amigos, vocês estão completamente errados. Eu tive a ocasião de dizer isto no gabinete do bispo Dom Manuel, Dom Januário Turgal Ferreira, se não estou em erro. Ele não estava lá presente, mas estava o que o secundava, que era meu amigo e que já partiu deste mundo, que era o capelão Amorim, e tivemos ali uma grande conversa, em que mais uma vez, entre outras conversas que ao longo da minha vida com ele tive a ocasião de lhe falar da verdade do mistério, para ele perceber a minha posição e porque é que eu penso como penso, ajo como ajo e porque é que entendo que eles estão errados. Inclusive eu disse-lhes, vocês erraram ao seguir Pedro, quando vocês deviam ter seguido Paulo. Porque o apóstolo da dispensação da graça é Paulo e não Pedro. E Pedro teve que se sujeitar a Paulo. E não o contrário. Isto é muito importante ver isto na Bíblia. O apóstolo da dispensação da graça é o apóstolo Paulo, e foi a ele que da glória o Senhor lhe deu a revelação do mistério. E Pedro teve que aprender dele. E disse que há lá pontos difíceis de entender, que os indotos inconstantes torcem para a sua própria perdição, segundo ele disse. Bem, portanto, isto não posso adiantar muito mais. Eu queria dar só esta ideia de que quem não compreende a verdade do mistério mete-se em caminhos complicados. Quem compreende a verdade do mistério percebe claramente, porque maneja bem as Escrituras e sabe por onde vai. A expressão sumo pontífice, cabeça, sumo pontífice atribuído ao Papa, é uma expressão que
temos que tomar muita atenção. Bem, eu gostava de dizer o seguinte, isto é difícil, mas eu quero dizer o seguinte. Sabem o que é que os católicos dizem? Dizem assim, que Cristo é a cabeça invisível da Igreja, mas que o Papa é a cabeça visível da Igreja. Incrível, não é? E é com base neste pressuposto errado, que depois o Papa advoga para si a infalibilidade, porque Cristo é infalível. Se ele é a cabeça... Agora, há uma coisa curiosa que é interessante, que é o seguinte. Se a Igreja só tem uma cabeça, e ela claramente na Bíblia só fala em Cristo, não fala em nenhum homem, então logicamente o Papa não é cabeça. Que ideia é essa de que Cristo é cabeça invisível e o Papa é cabeça visível? Onde é que está isso na Bíblia? Não está na Bíblia, só está em mentes perversas, que estão a perverter a verdade das Escrituras. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, e nós há bocado já foi feita uma referência, até o nosso irmão Alberto falou acerca disso, quando ele estava a falar, não sei se vocês já repararam, e ele diz, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele, por exemplo, diz assim, e notem bem, quero que saibais que Cristo é cabeça de todo o varão, e o varão é cabeça da mulher. Quando a Bíblia fala acerca de alguém ser cabeça, Cristo é sempre uma cabeça isolada, e o homem é a cabeça da mulher, ponto. Cabeça da igreja é só Cristo. Nunca temos nenhum homem a ser chamado cabeça. Mas há outra coisa que eu quero chamar a vossa atenção. Com base nesse pressuposto, diz a Igreja Católica, um pressuposto inventado por eles, porque não está na Bíblia, nem tem base bíblica, de dizendo que Cristo é cabeça visível, o Papa é cabeça visível e Cristo é cabeça invisível da Igreja, como se houvessem duas cabeças. Depois a Igreja Católica acha graça, quando escrevem sobre o assunto, dizem, mas não são duas cabeças, é só uma cabeça, e a cabeça é Cristo. Então se é Cristo, porquê é que está a dizer que o Papa é? Estão a brincar comigo? Leiam o que a própria Igreja escreve acerca do assunto. E é com base neste pressuposto errado que eles dizem que o Papa é o vigário de Cristo na Terra. Olha, eu até digo-vos uma coisa, eu não gosto nada do termo vigário, porque lembro-me do vigarista. E sabem que o vigarista, que vem de vigário, é o indivíduo que se faz passar por outro, não sendo. Que bem aplicado que foi a eles. O Papa é mesmo vigarista. Porque está-se a fazer, eu digo isto com respeito, mas digo com convicção. O Papa está-se a fazer passar por Cristo, que não é. Está-se a fazer passar por cabeça de uma igreja, que não é. Isto é um vigarista. E eles, de facto, escolheram um bom nome para eles, vigário. Mas se pensarmos no significado etimológico da palavra, que vigário é o que substitui alguém na sua ausência, eu recordo-me de uma vez o nosso querido irmão Viriato Sobral contar-me de umas conversas que teve com um sacerdote que vivia em Estarreja, e eles encontraram-se no comboio por diversas vezes e tiveram grandes conversas, e depois o irmão Sobral foi à casa deste sacerdote e tiveram grandes conversas, e este sacerdote estava agrilhoado ao pecado. E isso tornava difícil ele sair dos grilhões em que estava, porque ele sabia, ou descobriu, a verdade do Evangelho de alguma forma. Ele, quando foi lá à casa, ele até lhe disse assim, olha, reparou quem é que lhe abriu a porta? Tinha sido um jovenzinho adolescente. Aquele rapaz que lhe abriu a porta é meu filho. Não há nenhum padre aqui que não tenha filhos ilegítimos. Já apetecia-me pegar na batina,
Foi mesmo assim que o irmão Sobral que ele me contou. Sempre pegar na batina e lançar isto fora. E ele disse ao irmão Sobral, porque tiveram várias conversas à volta das Escrituras. E uma das conversas foi esta. Nós, na Igreja Católica, dizia o sacerdote, temos um vigário. O vigário de Cristo na Terra é o Papa. Vocês protestantes, era assim que ele chamava, vocês protestantes não têm. E disse assim o irmão Sobral, está enganado. Nós temos um vigário legítimo. Quem é o vigário que vocês têm? É o Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que quando eu for não vos deixarei sós, mas deixar-vos-ei outro Consolador que é da mesma espécie, que ficará convosco e ele vos ensinará e iluminará, etc. Se pensa que nós não temos um vigário de Cristo na Terra, está completamente enganado. Nós temos. Não temos é um vigarista. E isso, o irmão Sobral não disse, agora sou eu que estou a dizer. E isso é o que eles têm. Porque é verdade. Vocês estão a sorrir, etc. Mas isso é um assunto muito sério. Em João 14, 16 a 18, lemos acerca disso. Qual é a origem do termo sumo pontífice? É pagã. Sabem que o sacerdote supremo dos sacerdotes da religião pagã em Roma é que tinha este título. E passou o título para o imperador. E depois do imperador passou para o Papa. Sabem que Roma é banhada pelo rio Tibre. E então tinha sido feita uma ponte que ligava as duas margens. E sabem que pontífice vem de pontifex, vem de ponte. E Maximus quer dizer supremo. E isto significa o supremo construtor de pontes. E a ideia é porque o Papa chamou-se assim por supostamente ligar dois mundos, o visível ao invisível. E então ele é o construtor supremo de pontes. De facto é mesmo vigarista. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E o apóstolo Paulo disse que o Senhor Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E a origem, portanto, deste nome é pagã. Estamos a estudar a Bíblia. Estamos a estudar a Igreja, no versículo 18. Estamos a estudar o cabeça da Igreja. E precisamos de saber que o cabeça da Igreja é exclusivamente o Senhor Jesus Cristo. Ele é supremo. Ele é o único. Ninguém se pode comparar a Ele. É uma afronta, é uma blasfémia haver alguém que diga eu também sou cabeça. Que Deus nos ajude. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa ainda. Anda, está de si? Como estamos no Natal, ninguém leva a mal. É um ditado. Mas nós hoje corremos o risco de nos acontecer a algum dos presentes, eventualmente, o que aconteceu quando o apóstolo Paulo pregou e a mensagem se prolongou pela noite fora e houve um que estava numa janela e adormeceu e caiu. Espero que não aconteça e morreu. Espero que não aconteça, portanto, com nenhum de nós, pelo facto de já ser 10h30, mas eu vou ser rápido também, mas gostava de deixar um pensamento. Uma passagem da Palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14 a 16 eu leio, diz: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O que é isto, nós termos a mente de Cristo? O que é isto?
Vocês já pensaram no assunto, que é nós termos a mente de Cristo. Nós temos... O Evangelho é prático. O Evangelho... Eu sempre vejo a palavra de Deus como, quando nos é dirigida a nós, homens, no sentido prático. Nós não temos que ficar a vaguear em coisas que não são... que são coisas místicas, mas que não são realizáveis. Nós temos a mente de Cristo, no sentido que ouvimos e bem acerca do Senhor que é o cabeça da Igreja. E ouvimos e bem que é a cabeça que comanda. Mas a cabeça, ao comandar, só é perceptível aquilo que a cabeça pretende comunicar, se for, portanto, comunicado. Há dias, na semana passada, fui almoçar a um restaurante de um cliente, uma pessoa muito simpática. E eu realmente, quando cheguei, ele é um cliente, mas eu nunca tratei com ele pessoalmente. E é no Parque das Nações, um restaurante até interessante. E o senhor, portanto, quando cheguei lá, ele começou... Depois é que me apercebi, o senhor não fala. Tem um problema qualquer, não abre a boca. O dono do restaurante não abre a boca. Quer dizer, a princípio fica assim. Depois traz a carta, os empregados tal, comunica, mas a dificuldade. Mas a cabeça da Igreja, que é o Senhor Jesus Cristo, Ele fala. Ou Ele falou, melhor diria. Ele falou. E a mente do Senhor está precisamente naquilo que Ele falou. Portanto, o que Ele falou é conhecido. Ninguém pode estar à espera de alguma coisa que o Senhor lhe venha dizer hoje, ou por sonhos, ou por revelações, ou qualquer coisa. O Senhor falou de uma forma clara e objetiva aquilo que quer que o seu corpo, que é a Igreja, faça, pense, age, tudo aquilo que nós precisamos como pessoas, como homens, como mulheres, como jovens, como Igreja, como comunidade, encontra-se claramente revelado pelo cabeça, e Ele falou. É a sua palavra. É a palavra. Como é que Ele falou? Pela palavra. Como é que nós falamos? Pela palavra. Como é que nós conseguimos comunicar? Hoje há muitas formas, mas a básica é pela palavra. A comunicação faz de uma forma correta pela palavra. E a palavra para a Igreja, conforme ouvimos já aqui muitas vezes e bem, encontra-se de uma forma clara, objetiva, sem dúvida alguma, revelada nas cartas do apóstolo Paulo, porque foi a ele que o Senhor da Glória, pela sua palavra, lhe deu a conhecer a sua vontade, manifesta agora nas Escrituras pela palavra. Portanto, irmãos, o que é que o Senhor quer que nós façamos? Está aqui. Em todas as áreas. Como Igreja e até em muitas áreas da nossa vida pessoal. Está aqui. Portanto, não estamos à espera. Aliás, ele alertou-nos, ele na carta aos Gálatas, advertiu os Gálatas, advertindo todos os crentes, de uma forma muito clara, dizendo, ainda que nós mesmos, ele até pôs a hipótese dele próprio, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, outra boa nova, outra palavra, depois desta que já ouvistes, seja maldição. Seja maldição. Portanto, encontra-se claramente revelada a palavra para a Igreja. O que sair daqui poderá ser palavras, mas não é a palavra que o cabeça, de uma forma clara, de uma forma objetiva, nos deixou para nós observarmos, para nós nos aquecermos, para nós nos confortarmos, para nós nos alegrarmos, para nós chorarmos, para nós evangelizarmos, para nós termos comunhão, para nós podermos tudo. Encontra-se aqui de uma forma clara. Mas o resto da palavra de Deus não é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Mas eu às vezes costumo pensar em alguns crentes de uma forma sinceros, mas com pouco conhecimento, como aquele indivíduo que um dia, pegando em casa numa biblioteca, encontrou a Constituição da República Portuguesa e começou a lê-la. Epá, Constituição da República Portuguesa, menor por um pequeno pormenor. Começou a ler, a Constituição diz isto. Mas diz isto, textos divididos são todos errados. Então, mas está aqui a Constituição da República Portuguesa diz isto. Só que era a Constituição da República Portuguesa de 1910. Não estava em vigor. Estava ali uma Constituição que era da República Portuguesa, mas já tinha sido substituída por uma nova Constituição. Muitos estão também agarrados à palavra de Deus, que é a verdade, mas já verdades passadas,
e esquecem-se das verdades presentes, que são aquelas que o Senhor quer que nós observemos. A presente verdade encontra-se de uma forma clara, revelada pelo Senhor, o cabeça, de uma forma clara falou, e falou claramente ao apóstolo Paulo, e ele também nos deixou esse ensino para nós observarmos. Isto é que é a verdade. Isto é que é a palavra que o Senhor nos revelou para nós hoje, sendo a presente verdade. Haverá verdades também, e há verdades na palavra de Deus que são futuras, mas essas não nos importa a nós. Nem especular sobre elas, nem sequer estamos muito preocupados com elas. Conhecemos-las, mas não temos, portanto, que estar preocupados. Temos que estar preocupados é com a presente verdade e naquilo que ela nos diz respeito. Espero que nenhum dos presentes tenha dormido a ponto de cair, dado que já são quase que 20 para as 11, que o Senhor nos ajude e nos guarde.